Estamos de volta, Vida e Saúde hoje tratando de um assunto muito delicado, muito importante para a sua saúde mental, né, doutor César? Perdão aos pais. Um desafio, né? Um desafio necessário. Doutora Karine conosco, ela que é psicóloga, Karine Lira. Olha, preciso trazer aqui para você a oportunidade de participar para a gente contando aí como era ou como é sua relação com os seus pais. Você pode se sentir livre para se identificar aqui conforme a sua resposta ou não. A gente pode colocar anônimo aqui a sua participação. O nosso contato é através do QR Code aqui da sua tela, isso, ou então digitando 12 982660004, é o WhatsApp do Vida e Saúde. Eu quero trazer já uma interação, gente. A Renata tá por aqui e ela disse o seguinte: olha, hoje, sendo mãe madura, comecei a ver os meus erros e ser mais tolerante aos erros de meus pais, pois eles deram o que eles receberam e hoje tenho meus pais como heróis diante de tudo que receberam e tentaram oferecer, melhorando nos pontos que eles achavam que deveriam melhorar. Erraram e eu errei com minhas filhas, mas elas vão errar com os seus filhos também. Somos falhos, aprendemos e amadurecemos com o tempo. Renata Serrão. Olha, doutor César. Esse erro de geração em geração acontece porque a gente copia coisas boas e ruins dos nossos pais. E mesmo que a gente pense assim, cara, quando eu casar, eu jamais vou fazer aquilo que meu pai fez, que eu detestava, minha mãe. E quando você abre o olho, a gente está fazendo parecido, mas isso é perdoável, então faz parte também da cura emocional, eu me perdoar por ter repetido um erro, né? Além de perdoar o que os pais fizeram também. Tem coisa que só vem também com a idade, né? Com a experiência de vida. Eu tenho certeza que a Renata e eu também enxergam os meus pais completamente diferente depois de me tornar mãe, doutora Karine. Agora, como é que... Tem gente também que fala assim, eu não vou perdoar, porque se eu perdoar ele vai fazer de novo, ou vai me tratar assim. Como é que a gente pode diferenciar esse perdão necessário aos pais, estabelecendo limites saudáveis em relacionamentos familiares? Perfeito, Teru. Eu gostei muito da participação da telespectadora, né, da Renata, porque ela mostra bem essa coisa da humanidade que a gente estava comentando ali, esse conceito da humanidade compartilhada, que é a humanidade comum, né, que é essa humanidade que todos temos, que é comum a todos nós, que é imperfeita e que sofre, nos ajuda realmente a nos conectarmos com o outro que erra conosco, inclusive os nossos pais. E se tornar mãe, se tornar pai, nos ajuda muito a perceber como essa humanidade é falível, né, na função materna e paterna. E aí, Teru, você terminou ali o outro bloco, e eu vou pegar um gancho do que você falou para entrar nesse ponto que você está trazendo agora. Você terminou comentando que você tinha a ideia de que perdoar seria desculpar, né, criar uma desculpa ali, uma justificativa para aquele erro. E não é isso, né? Então, o estabelecimento dos limites vai estar relacionado a gente entender claramente o que é o perdão, né? E o tema aí da revista Justificação é um modelo muito lindo de perdão para a gente, porque a gente entende com a justificação pela fé que nós não perdoamos alguém porque essa pessoa merece, porque nós também não somos perdoados por Deus porque merecemos o perdão. O perdão, ele não se deve ao mérito do outro, tá? Então, quando eu, Karine, ofereço perdão a alguém, aos meus pais, não é porque eles mereçam esse perdão, mas porque esse perdão é necessário, ele é preciso para que a minha vida continue seguindo a despeito daquilo que foi feito comigo, né? Então, às vezes, esse perdão não é nem porque o outro deseja. Aí os limites vão fazer sentido agora pra gente, porque às vezes você até chegou ao ponto de estar disposto a perdoar, mas esse pai, ele nem reconhece que ele errou e ele continua agindo da mesma maneira, por exemplo, né? Os limites precisam ser estabelecidos porque não é porque há o perdão que há agora uma justificativa e uma liberação para que esse outro possa me tratar dessa maneira. O perdão, ele diz, olha, eu não quero viver vinculada a essa dor. Eu quero seguir a minha vida. Eu quero botar um ponto final nisso que aconteceu. Eu viver livre disso, né? Perdão é libertação. Então, para eu viver livre disso, né? Se esse outro não reconhece ou não quer mudar, enfim, eu vou estabelecer limites claros. Essa relação, ela vai ter, talvez, que existir com a presença de limites do tipo,
não tocamos em alguns assuntos, ou não fazemos algumas atividades, ou eu não me exponho a determinadas situações com meu pai ou com a minha mãe, porque eu sei que nessas situações eles ultrapassam os limites, né? Então, isso é importante até para que eu consiga ser capaz de levar limites para outras relações, porque o que a gente não consegue exercitar com os nossos pais, às vezes vai se refletir nas relações demais que nós temos, né? Que podem se tornar abusivas, desrespeitosas, porque a gente se acostumou com isso na nossa vida familiar. Então, o perdão, ele pode existir com limites. Vamos supor que você tenha que uma pessoa tem uma mãe que é autoritária, invasiva e que você está casado e essa mãe chega na sua casa em qualquer horário, vai mexer no seu armário, vai intrometendo lá com seus netinhos, com o netinho, tá, dá coisa que você diz para não dar e tal. E ela sempre foi assim, né, invasiva, espaçosa e tal. E aí você sofreu com isso e você então entendeu que precisava perdoar. Então você perdoa essa mãe por compreender o sofrimento dela e tal, mas isso não significa que se ela permanece com essa atitude, que você vai deixar rolar porque perdoou. Não, você pode ligar para ela e falar, mãe, olha, quando você quiser vir em casa vai ser tão bom, mas me avisa, por favor. Você dá um recado, você coloca um limite. Mãe, olha, quando for comprar uma coisa para os meus filhinhos, seus netinhos, eu não quero que compre isso, isso. Eu não quero bala, não quero chocolate, enfim, tá bom? Então você coloca limite. Então o perdão não faz com que você fique a pessoa que deixa o outro fazer o que quer, a hora que quer, porque isso não é justo para você e nem para o outro. Pode ser que não seja fácil fazer isso, colocar esse limite, mas você pode, tá bom? E para te estimular a fazer isso, a gente vai trazer agora alguns pontos aqui de benefícios psicológicos ao perdoar os seus pais, tanto para pais como para filhos, tá bom? A redução do estresse e da ansiedade vão florescer. Doutora Karine, fala um pouquinho disso pra gente. Como é que o meu estresse, a minha ansiedade pode estar ligado a essa falta de perdão? Tudo aquilo que soa ameaçador para a gente vai gerar no nosso organismo, na nossa mente, uma reação de estresse, né? E a ansiedade costuma acompanhar essa reação também. Então, entrar em contato com esse pai ou essa mãe que eu não perdoei é uma situação reconhecida como ameaçadora. As próprias, a gente chama de vozes internalizadas, né? Falas de pai e mãe que a gente guardou e que ainda machucam a gente, elas são reproduzidas no nosso cérebro e reconhecidas como um ataque, como uma ameaça, e aí o nosso organismo libera estresse, produz ansiedade. Então, quando eu consigo me resolver com esses pontos da minha história familiar, eu consigo também me livrar desses possíveis gatilhos que eu tenho para a produção de estresse e para a produção de ansiedade no meu dia a dia. Sem contar situações práticas, como o exemplo que o Dr. César deu. É verdade. Imagine a situação dessa filha, se ela não fica ansiosa quando essa mãe está para visitá-la, sabendo que essa mãe tem comportamentos que a incomodam. Então, se eu consigo falar claramente daquilo que me incomoda, né, e resolver o assunto com esse pai ou essa mãe, eu também reduzo esse efeito emocional. Interessante. Vamos trazer outro benefício pontual aqui, gente, para a resolução, para o perdão, na verdade, né? Melhora os nossos relacionamentos. Além de pai e filho aí envolvidos nessa questão, a doutora Karine falou dos outros relacionamentos que a gente acaba descontando, descarregando ou replicando um comportamento. Uhum. A gente pode reproduzir a relação que a gente tinha com os nossos pais, por exemplo, com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. Ou como os pais eram uma figura de autoridade, eu posso reproduzir isso na minha relação com o meu chefe, né? Então, se eu fui vinculada a um pai autoritário, que tinha comportamento agressivo, eu posso me submeter no ambiente de trabalho a relações abusivas, né? Então, resolver o assunto com meu pai vai também me ajudar a resolver outras formas como eu tenho me relacionado. Interessante pensar sobre isso, né? Se eu não consigo colocar limites também com os meus outros relacionamentos, ao resolver, ao colocar esse limite saudável aí, provavelmente eu vou ter força para colocar limites em outros relacionamentos abusivos, com o chefe, por exemplo. Porque contamina, né? Aquilo que eu aprendi de errado na minha infância e adolescência e que eu incorporei no meu comportamento e que eu faço isso então com todo mundo, contamina tudo. Então, também é verdade que quando eu vou aprendendo a ter um comportamento mais saudável, quando eu
consigo colocar limites, quando eu consigo dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, quando eu consigo ficar quieto, porque eu tenho direito de ficar quieto às vezes, ou de falar, porque eu tenho direito de falar às vezes. Então, isso também descontamina, vamos dizer assim, as relações, né? Então, eu vou conseguir, com a ajuda de Deus e com essa claridade mental, entender que com o meu chefe ali, que é abusivo comigo, eu vou conseguir colocar um limite para ele, né? Eu dizer, olha, isso não está legal, enfim. Então, tem que falar, né? Então, esse desestressar é um processo muito aliviante quando você perdoa e quando você também coloca o limite. Vamos trazer outro ponto aqui de benefício psicológico do perdão aos pais, o auto-perdão e o crescimento pessoal. A Renata exemplificou muito bem o auto-perdão aí, falando dessa questão mesmo de pai para filho e de filho para filho, né? Mas existem... Sim, pode comentar, doutora. A gente vai ter, os nossos relacionamentos vão ser melhores, mas a gente também vai aprender a se olhar com mais gentileza. Eu percebi isso muito claro na fala da Renata e na minha vida também. Uhum. Aquele conceito que eu trouxe da humanidade comum, ela é um conceito da terapia focada na compaixão, que é uma terapia cognitivo-comportamental de terceira onda, nas terapias mais modernas. Esse conceito, ele nos ajuda também a se tratar com compaixão. Então, quando eu olho que o outro, né, é humano, é imperfeito, tem uma história, eu sou capaz de olhar para mim também como alguém que é humano, imperfeito e tem uma história, né? Então, quando eu consigo oferecer perdão para o outro, eu abro também uma via em que eu sou capaz agora de oferecer esse perdão para mim também quando eu erro. Porque, querendo ou não, né, a maneira como a gente é tratado na infância vai repercutir na forma como a gente vai se tratar também, né? Então, esses pais aí e o efeito que eles geraram em nós também afeta a maneira como a gente olha pra gente quando a gente erra, para o nosso valor e cura. A gente pode curar isso daí sabendo oferecer também perdão e compaixão para com a gente. É interessante que quando Jesus lidava com as pessoas, ele era extremamente compassivo. Ser compassivo não é ser permissivo, né? Boa. Tanto que para aquela mulher pecadora e tal, ele disse, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais, né? Então, esse auto-perdão é importante porque eu também preciso perceber que eu tenho meus limites, né? Jesus não ficava dizendo para as pessoas, ele sabia que todas as pessoas tinham problemas, mas ele projetava na mente dele o que aquela pessoa poderia se tornar uma vez que ela se entregasse para ele e deixasse que ele orientasse essa pessoa pelo Espírito Santo e tudo isso, né? Então, quer dizer, esse olhar compassivo para os outros e para mim mesmo é muito terapêutico, porque eu preciso pegar leve comigo também, o que não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa irresponsável, relapsa. Não, eu vou ter amor também por mim. Isso é muito interessante, porque naquele meu processo de perdão, naquela fase da vida, que eu não tinha filhos ainda, eu fui muito dura comigo mesma também, achando que se eu demonstrasse essa compaixão, doutora, eu estaria sendo mole e desculpando mais uma vez, ou aceitando um comportamento errado, quando na verdade o amor ele escolhe não ficar ali, né? Como Jesus não ficou discutindo os casos ali, ele simplesmente, o amor é suficiente. O amor é suficiente quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Eu não estou desculpando aquilo de errado que o seu pai ou sua mãe fez com você ou faz com você, mas a gente precisa, esse auto-perdão ou essa compreensão diferente do amor e da compaixão precisa ser verdade na nossa vida. Isso só vem, gente, pelo estudo da palavra, doutor César. E também não tem nada a ver com graça barata, não né? Tem, não graça tem. Graça barata é um termo que é usado no meio evangélico, de que Deus é amor, Deus é Pai, é amor, então, tá tudo faz o que certo. você quiser, tá tudo certo, pode fazer qualquer besteira, no final todo mundo vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz, né? A compaixão de Deus não elimina a justiça, mas traz um alívio pela misericórdia, né? Exato, esse alívio está disponível para você se você começa a trabalhar esse processo. Tem mais um benefício psicológico para a gente trazer aqui na tela, que é a satisfação com a vida. Talvez esse seja um benefício que as pessoas mais precisem, mas não têm noção. Já viu aquelas pessoas que têm tudo, gente? Tem dinheiro, tem um bom emprego, falam bem, se vestem bem, mas não estão felizes com nada? Você conhece alguém assim ou você de repente se vê assim? Tem gente que é o contrário também, tem pouco, mas assim, nada tá bom, nada tá bom.
essa satisfação ela pode ser resolvida com esse processo do perdão acontecendo, né, doutora? Sim, porque aí eu retiro aquela âncora, Peru, que me prende, né, que é o remorso, o ressentimento, perdão, em relação a quem me feriu, e aí eu posso navegar pela vida, porque enquanto eu tenho essa coisa que me prende, que é um peso que eu carrego, é difícil ter satisfação. Eu não consigo aproveitar das coisas boas, sendo que a minha mente ela está focada, ela está voltada constantemente para um elemento ruim, um elemento negativo que me machuca, né? E a nossa mente ela governa a nossa vida. Onde eu coloco o meu pensamento, onde está o meu coração, onde está o meu olhar, é que vai estar todo o restante da forma como eu me sinto, eu me comporto. Então, eu não consigo ter satisfação se eu não consigo perdoar. Eu queria dizer para algumas pessoas de casa, se você está com dificuldade de perdoar, perdoe a si mesmo que você não consegue perdoar. Ou seja, você vai... veja bem, você vai perdoar você porque você ainda não consegue perdoar, mas coloque na sua cabeça a intenção de entrar no processo do perdão. Então você precisa escolher isso, precisa começar a pensar nisso. Cara, eu preciso perdoar essa pessoa porque, como Karine falou, enquanto não perdoar, é como uma âncora que está prendendo o barquinho e o barquinho não vai sair do lugar. Você peso quer remar, morto ali arrastando. Você está preso ali, né? Então, pensa nisso. Comece a pensar que você precisa perdoar. Comece a pensar nisso, né? Quem sabe o perdão começa com isso, né? Você descobre uma raiva em relação a alguém e você, cara, estou 10 anos com essa raiva aqui, com esse negócio engasgado e eu não quero mais viver assim. Então, o que eu vou fazer para aprender a perdoar? Então, você começa a pensar, começa a elaborar, começa a decidir querer perdoar e começa, então, a tomar uma atitude prática em relação a isso. Já deu o caminho aqui do processo. Agora eu vou trazer uma pergunta difícil, gente. Uma pergunta que realmente exige, assim, não sei, quero a ajuda do Dr. César e da doutora Karine aqui. Vamos trazer a interação da Ione Patrícia, porque ela representa várias outras que chegaram aqui, ok? Graças a Deus eu tive uma boa relação com minha mãe e tenho uma boa relação com meu pai, ela diz. Tivemos nossos conflitos, mas como todo relacionamento humano, né? Como perdoar pais que já faleceram ou um pai abusador? É a pergunta dela aqui, porque às vezes eu já trabalhei, de repente você, eu já fui para terapia, já entendi que precisava perdoar, mas como que eu vou falar, meu pai não está mais aqui, eu não sei onde meu pai está, minha mãe está, tem pais desaparecidos, pais que já faleceram ou pais que cometeram atos hediondos, né? Uhum. Questão difícil. Quer falar, Karine? Olha, eu vou comentar e aí o senhor continua, doutor César. Ok. Os pais que já faleceram, né? Vamos voltar naquela ideia de que a gente não está perdoando o nosso pai porque ele merece. Então, eu consigo perdoar até quem não se arrependeu. Eu consigo perdoar até aquele com quem eu não pude conversar. Tá? Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer algo que o doutor César comentou no bloco anterior, que é pensar sobre o que a pessoa fez, como eu me senti com o que ela fez, como isso me afeta e conseguir verbalizar, colocar em palavras essas coisas, né? E trazer à tona aquilo ali, se possível, né, num ambiente seguro, acolhedor, isso vai me ajudar a elaborar esse perdão. Alguns pacientes, eles fazem isso por escrito, através de cartas que nunca serão lidas, mesmo para os pais que estão vivos. Cartas que nunca serão lidas, onde eles conseguem abrir o coração e falar de tudo que aquilo significou para eles, e de como eles querem poder continuar vivendo a despeito do que aconteceu, né? Então, eu diria que colocar em palavras e fazer esse processo de entendimento de tudo que aconteceu vai te ajudar a perdoar mesmo um pai e uma mãe com quem você não consiga mais dialogar sobre o assunto. Agora, se esse pai ou essa mãe cometeu com você algum crime, algo que foi assim, muito fora do que é o padrão, né? Talvez um abuso mesmo, um abuso sexual, ou foi um pai que espancava. Vamos pensar em coisas graves que deixam marcas, feridas muito grandes. A gente vai voltar naquele ponto da humanidade, entendendo que mesmo essas coisas muito graves foram feitas por alguém que é humano, com falhas humanas. Não, o fato de ser falha humana não significa que é tolerável, que tem que ser isso mesmo e acabou, não. Mas esse pai cometeu isso, não foi à toa, não foi ao acaso.
ele provavelmente tinha alguma dificuldade, algo em si, mesmo que fosse uma mancha moral, que o levou a cometer isso. Então é por isso que a gente vai estender o perdão, porque entende que esse ser humano, de alguma maneira, naquilo que fez ainda era humano, mas nesse caso eu não preciso me vulnerabilizar novamente, eu não preciso permanecer dentro daquela relação abusiva se ela permanece sendo ainda abusiva, né? Então é mais delicado reconhecer a humanidade de um pai que às vezes age de uma forma que parece que nem é humana. Monstruosa, é verdade. Às vezes a gente vai precisar passar por um processo terapêutico mesmo, com apoio profissional para conseguir fazer essa jornada, essa caminhada de elaborar esse perdão, mas é possível, tá? E começa com esse reconhecimento que mesmo essa coisa horrível foi feita por alguém que tinha uma história, que às vezes foi uma história bem horrível também. Eu li um livro que contou uma história interessante. Um camarada ficou preso na penitenciária há mais de 20 anos. E aí chegou o momento dele ser solto. E aí ele saiu da penitenciária, tinha perdido tudo, não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí naquela cidade ali, ele procurou abrigo numa paróquia católica até. E o padre dali o acolheu, né? E deu jantar para ele e disse, pode dormir aqui, amanhã você segue teu caminho. Então tá, no dia seguinte, quando o padre acordou, o cara já tinha ido embora. E aí o padre percebeu que estava faltando alguns objetos ali, o cálice, não sei o quê, o candelabro e tal. Bom, daqui a pouco bate na porta, aí é a polícia trazendo o cara. Ô, seu padre, nós viemos trazer aqui esse indivíduo porque estava com um saco cheio de coisa dentro, achamos que ele suspeito, fizemos uma vistoria e descobrimos que parecia que eram coisas aqui da sua igreja. Aí o padre olhou para ele, olhou para a polícia e tal, falou assim, ah, tá, não, ele dormiu aqui em casa mesmo, mas ele saiu da penitência agora, não tem dinheiro nenhum, eu dei essas coisas para ele fazer um dinheirinho. Quer dizer, o cara tinha roubado, né? E o cara ficou tão assim, tocado com aquilo ali, né, com essa atitude de perdão do padre, que ele fundou uma instituição para ajudar pessoas a deixarem de ser criminosas, né? Então, funcionou nesse caso aí, né? Deus é poderoso para fazer coisas criativas quando você se coloca nas mãos dele, incluindo, trazendo esse assunto do perdão importante aí com relação aos seus pais, tá? Agora eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para tratar de um assunto muito importante, um convite, na verdade. Vem aí a 7ª edição da NT Play Week, o tema dessa edição é a arte de estudar a Bíblia. E vai acontecer na próxima semana, de 22 a 26 de abril, às 8 horas da noite. Você vai poder acompanhar aí o pastor Lucas Igor, que vai falar sobre por que acreditar na Bíblia em 7 passos. Ele vai trazer aí um estudo da Bíblia aplicado à sua vida. E esse contexto, né, de entender as passagens bíblicas no nosso dia a dia é super importante. Só que, para participar da NT Play Week, a arte de estudar a Bíblia, que é o tema, né? Você tem que se inscrever. É difícil, Teru? Não é. Você só precisa acessar o site novotempo.com/participar. Sabe qual é? Vamos repetir? novotempo.com/participar. Você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e o seu e-mail. Só para você receber as instruções todas que precisa para poder acompanhar tudo que essa semana NT Play Week vai te oferecer. Tá bom? Então vou repetir o site, é novotempo.com/participar. Lá tem tudo que você precisa saber sobre a NT Play Week, a arte de estudar a Bíblia, tá bom? Só lembrando que na próxima semana, de 22 a 26 de abril, e vale para toda a família, tá? Faz logo sua inscrição. Bora pro intervalo, minha gente. Tem muito assunto aqui para falar hoje, mas a gente precisa de um break. Vai fazer xixi, vai beber água, volta aqui porque a gente vai falar sobre os sinais de quando estamos prontos para trabalhar o perdão. E ainda você vai ver aqui as suas dúvidas comentadas e respondidas pelos nossos especialistas. Até já!